Oi, gente, mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na TV Câmara Campinas. De já agradeço a audiência de vocês. A gente já falou muito sobre investimentos, sobre reserva de emergência, sobre vários assuntos aqui do Na Ponta do Lápis. Hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre aplicação financeira. Quem quiser aí aos poucos se aventurar aí no mundo dos investimentos e aplicações, nós vamos dar dicas, tirar dúvidas de vocês. E para isso a gente convidou o assessor financeiro Marcos Griebeler para tirar as dúvidas, para explicar bem direitinho para quem do outro lado que está querendo se aventurar nesse mundo dos investimentos. Marcos, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante e muitas vezes existe um certo preconceito, um certo medo em relação a isso, mas eu vou mostrar que não é tudo isso não. Os jovens estão cada vez se aventurando mais nesse assunto de investimento, né? Eles estão até porque existe um certo incentivo maior nas mídias sociais referente ao assunto. Inclusive, existe um estudo de que o número de influencers que fala sobre o tema, ele duplicou no último ano. Então, como temos mais conteúdo, significativamente o número de investidores ele vai aumentar, porque são mais pessoas consumindo conteúdo também. Nossa, aí com esse aumento, mais pessoas ficam interessadas e elas querem dar o primeiro passo, né? Por onde começar a investir, a fazer essa aplicação financeira aí para quem vai colocar os primeiros pés nesse território? Dalila, o primeiro passo é descobrir aonde você vai, para que lado que você vai ir e até onde você pode ir através da análise do perfil do investidor, chamado também de API. Essa API, ela nada mais é do que identificar em qual o grau de risco que você está disposto a assumir na sua aplicação financeira. Hoje nós temos vários perfis de investidores, existem instituições financeiras que definem até mais nomenclaturas referente a perfil de investidor, mas basicamente são três, que é a conservadora, a moderada e a arrojada. Então esse é o primeiro passo, definir qual é o perfil do investidor. A pessoa tem que se conhecer primeiro para poder dar esse primeiro passo. Isso, ela tem que se conhecer. As instituições, elas disponibilizam alguns questionários que, quando eu falo de instituições, são instituições financeiras ou até mesmo corretoras de valores, onde você pode ir e colocar seu dinheiro para fazer o investimento, tá? Então, quando o investidor vai começar e vai fazer esse questionário, ele vai preencher esse questionário, no final vai receber a resposta de qual o perfil. E agora eu gostaria também de te explicar o que são esses perfis, né? Porque eu acho que ficou aí um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Quando a gente fala de um perfil conservador, quer dizer que aquela pessoa está menos suscetível a risco, ou seja, ela não vai querer perder dinheiro com o seu investimento. Para esses casos, a gente tem produtos disponíveis no mercado que realmente estão adequados a esse perfil, que você não tem perdas, tá? Nenhum produto é apresentado como perda zero, porque a gente não pode criar uma falsa expectativa na pessoa. Existem possibilidades, sim, de hoje perder dinheiro com uma aplicação financeira, seja por agressividade do seu investimento perante ao que está acontecendo no mercado, assim como também pode ser que uma instituição financeira onde você confia o seu dinheiro, ela também não seja segura. Isso pode acontecer, tá? Então o perfil conservador vai focar em produtos que apresentem menos risco, o perfil moderado também vai ter menos risco, mas ele já começa a apresentar uma pitadinha ali de um produto que vai trazer uma rentabilidade, vai trazer mais retorno do seu dinheiro investido na instituição. E o arrojado, sim, que vai trabalhar em algumas opções que realmente vão visar trazer muito mais dinheiro para quem está investindo. Porém, nenhuma carteira de investimentos, nenhum tipo de investimento, ele vai ser 100% arrojado nesse caso, porque a Anbima, né, que é a instituição que regula todas essas aplicações, ela diz que uma parte da sua carteira, mesmo no perfil arrojado, ela tem que ser conservadora, porque a gente não quer e não pode perder tudo que a gente já adquiriu na vida e já o que guardou na vida. Isso é uma orientação se você for procurar um bom profissional, né, para te dizer, não aposte todos os ovos numa cesta, aquela coisa toda. E essa questão desses perfis, tem um perfil também etário aí? Tipo, os conservadores geralmente são pessoas mais velhas, os arrojados mais jovens, ou tá bem misturado? Olha, está misturado, porém, falando de estatísticas,
as pessoas, a partir de um certo período da vida, basicamente na aposentadoria, elas deixam de ter esse perfil mais agressivo porque elas já estão numa situação mais confortável. Então, estatisticamente falando, existe o período de acumulação de renda, que aí começa desde que você entra no mercado do trabalho até os seus 40, 50, 60 anos, que seria a aposentadoria, dependendo do ramo que trabalha, e a partir disso se parte para investimentos de risco mais baixo, mas também rentabilidade mais baixa. Até porque essa pessoa ela pode ter um problema de saúde, ela pode precisar daquele dinheiro líquido, daquele dinheiro disponível. Então, esses produtos mais conservadores, eles também têm essa característica de ter uma disponibilidade maior, né? São os produtos chamados com liquidez diária, basicamente. Queria estar já no perfil conservador, onde eu já estou com o dinheiro ali guardado, aposentado só descansando. Mas ainda tem muitos anos de trabalho para eu aplicar esse meu dinheiro, se eu quiser me aventurar nesse ponto aí. E a gente falou de como começar, sobre os perfis, mas a pessoa cria essa coisa de querer investir. Ela investe em quê? Onde que ela vai colocar esse dinheiro aí? Legal. Então, quando a gente fala de investimentos, Dalila, a gente tem duas possibilidades. Seria a nossa renda fixa ou a renda variável. A renda fixa, por si só, elas já são produtos que têm uma segurança um pouco maior. Porque no momento que você vai fazer o investimento em um desses produtos, já é acordado com a instituição financeira ou com a corretora de valores qual será a rentabilidade daquela sua aplicação. Ou seja, renda fixa, você já tem uma previsão de rentabilidade com base na sua negociação. Agora, a renda variável não. A renda variável, ela realmente varia, porque nessa renda variável estão o mercado de opções, as ações, também quem está investindo em outros produtos mais alavancados que a gente chama, né? E a gente não consegue determinar qual será realmente o retorno que você terá com aquela aplicação. Existe a possibilidade de ter um retorno muito maior, mas existe uma possibilidade de ter uma perca muito grande também. E a gente tem que ficar atento nisso, né? Quem vai começar aquelas... ganhe com não sei quantos % nessa aplicação, não sei o que de juros, aquela coisa muito boa, muito maravilhosa, a pessoa cresce o olho, mas não é assim, né? Se vê muita coisa positiva, tem algo que não está conversando ali com a realidade. Dalila, você tocou no melhor ponto e o pessoal que está nos assistindo também presta atenção porque essa é a dica de ouro em relação a aplicações financeiras. Falando especificamente dessas mensagens, dessas publicidades que rolam nas redes sociais referente às aplicações com rentabilidades estratosféricas, preste muita atenção nas entrelinhas. Toda instituição financeira, ela possui uma classificação de risco. A melhor classificação hoje seria o AAA, que são 3 As, e a pior classificação ela é D, -D, então ela é uma classificação por letras. E essas classificações elas são dadas por instituições que fazem a classificação de risco, na sua maioria são instituições internacionais. E o que eu quero dizer com isso? Você vai ver algumas aplicações em corretoras de valores onde estão prometendo, por exemplo, 20% ao ano. Apenas para dar uma referência, Dalila, para você, para o pessoal de casa, hoje a taxa básica de juros do Brasil é 13,75 ao ano. Ou seja, 20% ao ano é muito mais do que a taxa básica de juros. Então, quando você for olhar lá o título para você comprar que está 20% ao ano, observe a classificação de risco daquela instituição. Ela muito provavelmente não vai estar entre os riscos de letra A, nem de letra B, nem de letra C. Muito provavelmente ela será um D. Por que isso acontece? Porque aquela instituição financeira ela tem uma classificação mais baixa porque ela provavelmente não tem um recurso. Ela realmente precisa do recurso para alavancar o negócio, para alavancar a instituição. Então, essas instituições pagam mais porque elas precisam mais do recurso, tá? Então, essa é a dica para quem vai investir em renda fixa, tem que observar a classificação de risco. É muito importante para você não perder dinheiro. E fica ali de olho na taxa de 13 e pouco, que é a Selic. A taxa Selic. Você faz essa comparação, você já pode levantar ali a sobrancelha, né? Levanta a sobrancelha porque alguma coisa não está certa. E eu acho legal contextualizar a taxa Selic, porque ela é determinada pelo Copom, né, pelo Comitê de Políticas Monetárias. Existe uma reunião a cada 2 meses onde essa taxa é revisada.
Então, se a taxa ela tá alta, é porque alguma coisa não está muito certa no Brasil, tá? Não estou falando só do Brasil, estou falando dos demais países. Essa taxa, o objetivo dela é controlar a inflação, tá? Então, quando a inflação está mais alta, essa taxa vai subindo, consequentemente, as aplicações vinculadas à renda fixa, elas também vão subindo. Então, olha só a dica que eu dei sem falar que era uma dica. Quando a taxa Selic ela está alta, é muito bom para investir em renda fixa, porque você tem segurança e uma boa rentabilidade. Nossa, e falando assim, se eu já quiser investir esse ano, o que tem de sugestão, investimento minimamente seguro, né? Que a gente sabe que, como você está explicando aqui, todos têm seu risco, seja menor, seja maior, mas o que a gente pode investir esse ano, quem está interessado? Legal. Vou te passar então 3 opções referentes à renda fixa. A mais tradicional que nós temos é a poupança, porque a poupança ela é o xodó do brasileiro, né? Inclusive a poupança era um produto que mais recebia investimento. Apesar dele não ser um produto de investir, ele é um produto de poupar, o brasileiro ele optava pela poupança porque ele não tinha conhecimento. Aí entrou uma pandemia, entrou muitos influencers falando sobre a possibilidade de alavancar ganhos e começou a se falar mais sobre outros produtos. Poupança ainda é uma das opções mais seguras. Logo na sequência nós temos a LCA, que ela é uma letra de crédito. Ela é muito parecida com a poupança porque ela também não tem imposto de renda. Então todo o dinheiro que você ganhar de rentabilidade nessa aplicação, o imposto de renda não vai pegar nada. Então você tem toda a rentabilidade líquida. E também tem um outro produto que é muito seguro, que são os títulos emitidos por instituições financeiras, que são chamados de CDBs ou RDCs, que são também atrelados, são vinculados à renda fixa e também trazem aí boa rentabilidade com segurança, desde que observada a classificação de risco da instituição financeira. Se a gente quer fazer esse primeiro investimento, esse momento assim, o que a gente faz? A gente procura um contador, a gente procura um assessor, quem ali é o profissional que seria mais interessante ou a entidade que a gente deveria buscar para garantir que não vai cair num golpe, não vai meter o pé pelas mãos? O legal é sempre estuda primeiro, né, as opções que existem no mercado. Como eu falei, existem muitos influencers, existem vários podcasts, várias páginas aí nas redes sociais que ensinam a começar a investir. Porém, hoje as instituições financeiras já têm pessoas muito capacitadas para lidar com isso. Até porque eles passaram por todo esse cenário de pandemia, de guerra entre Rússia e Ucrânia. Americanas mesmo, foi um caso aí atípico que aconteceu no mercado. Então as instituições já vêm preparando os seus profissionais para fazer esse tipo de investimento. Assim como existem escritórios específicos onde existem pessoas formadas com certificações, que são os consultores financeiros, que também conseguem fazer esse tipo de consultoria. E é claro, a gente tem também nossos familiares que já investiram, que vão saber passar uma dica, os amigos, né? Mas procure a sua instituição financeira, que eu tenho certeza que ela vai ter boas opções aí para te passar. Marcos, a gente falou aqui sobre perfil, sobre os primeiros passos, renda fixa, variável. Tem mais algum ponto legal para a gente falar aqui ou abordamos tudo que dá para passar nesse momento? Eu acredito que quem quer começar a investir, aqui está um bom guia. Então até é legal a gente passar um resumo sobre o que foi falado, então tem que entender sempre o perfil, tem que saber quanto que você vai conseguir guardar por mês. E eu acho muito legal aqui falar também sobre a palavra planejamento, porque a gente só veio falando que investir, mas por que não se planejar para investir? Por que não separa uma partezinha aí do seu salário para investir todo mês? É provado, e mais uma vez eu falo sobre estatística, investimento no longo prazo, ele traz boa rentabilidade, porque o juro é sempre sobre o juro. Então, quanto mais você investe, quanto mais tempo você deixa, mais rentabilidade vai ter na sua aplicação financeira. Planejamento e organização são palavras-chave. São palavras-chave. Marcos Griebler, assessor financeiro, obrigada pelo seu tempo, pela sua informação. Acho que ficou bem explicado, o pessoal do outro lado deve ter entendido. Legal, Dalila. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto que é tão importante. As portas ficam abertas para voltar outro momento. Vou ficar muito feliz, viu? Na Ponta do Lápis de hoje encerra por aqui. Convido vocês aí no YouTube da TV Câmara Campinas a assistir às outras edições, também dos nossos outros quadros da nossa grade. Eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau!